Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever. Se já é inscrito, eu quero te agradecer, que o Senhor Jesus te abençoe. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe e vamos a mais um estudo. E nesse estudo nós estaremos vendo uma viúva. Essa viúva estava vivendo uma situação muito complicada. Ela precisava urgente de um socorro, de uma ajuda. Vamos ver o que aconteceu? Mas logo após a vinheta. Olha, a situação daquela mulher: tinha ficado viúva e estava a ponto de perder seus 2 filhos. Eles queriam levar eles como escravo. Que situação complicada! Vamos ao tema de hoje? Deus de providência, a multiplicação do azeite da botija. A gente vê Deus de providência, mas também é Deus de provisão. Nosso texto base, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, e o nosso versículo-chave está em 2 Reis 4 e 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo teme ao Senhor, e veio credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, para serem escravos. O contexto era muito interessante. Era um tempo de muita necessidade, uma crise financeira muito grande e muitos passavam até fome. A Bíblia, ela não revela o nome dessa mulher, nem o nome dos filhos, nem do marido que já havia falecido, mas ela fala que o profeta Eliseu estava envolvido nessa situação e seria agente de uma grande bênção na vida desta mulher. O profeta Eliseu poderia conhecer o marido dela, provavelmente o marido dela deveria ter sido aluno, ou dele ou de Elias, na escola de profetas. Ele era um homem temente a Deus, esse homem que veio a falecer, mas ele estava endividado. Motivo da dívida não se sabe. Existem algumas especulações que falam que ele era o Obadias lá, que guardava os profetas de Deus, que sustentava esses profetas, escondendo eles de Acabe. Mas a Bíblia não relata, então vamos nos ater ao que está escrito na Bíblia. Então o que aconteceu? Esse homem deixou a dívida. Na época, a dívida ela não prescrevia, era a mulher que tinha que pagar, né? Quem ficasse vivo que teria que pagar, e caso não tivesse dinheiro, os filhos poderiam ser levados como escravo, e foi justamente isso que aconteceu. O marido morreu, chegou o credor na porta dela e queria levar os filhos como pagamento das dívidas. Imagina a tristeza, imagina a situação daquela mulher. Agora, além de viúva, corria o risco de ficar sem os filhos. E os filhos era a promessa de cuidado na velhice dela. Mas diante de tudo isso, qual foi a atitude dela? Ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando, ela não ficou chorando pelo passado, por que meu marido fez isso? Não, ao contrário, ela não se lamentou, ela agiu, foi toda a diferença. Ela foi atrás de quem podia ajudar, e quem podia ajudar ela? Um homem de Deus, o profeta Eliseu. O profeta naquela época, ele era alguém como se fosse a boca do próprio Deus na terra. Era como se fosse o próprio Deus representado por um homem. E quando ela chegou lá, ela lembrou, né, nessa situação toda, que ela tinha aonde pedir socorro. Só que o profeta Eliseu também não tinha dinheiro, não. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre a situação de uma viúva. Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Olha que lindo, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Então, ela sabia que naquela situação ela precisava de ajuda e não adiantava ela ficar se lamentando. E ela sabia o que Deus tinha ordenado a respeito das viúvas. Ela precisava de uma solução. Ela foi até o homem de Deus. E é interessante
resposta do homem de Deus, segundo Reis 4:2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas vamos parar um pouquinho quando a gente vê que te hei de fazer. É justamente isso. Ele não tinha dinheiro, ele não podia pagar as dívidas dela. Aí é quando ele pega, opa, peraí, ele é justamente o sucessor de Elias. E ele viu muitos milagres que Deus realizou através de Elias, inclusive milagre parecido. Vamos ver, 1 Reis, capítulo 17, verso 12. No entanto, ela replicou, tá falando de Elias agora, tá, gente? Tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer também, era uma viúva, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Olha a semelhança, né? Estou, portanto, apanhando os 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. O contexto é o seguinte: Elias aparece diante de Acabe e fala assim, ó, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, e aí ele foge de Acabe, porque imagina a fúria de Acabe, né? E aí ele foi viver lá no Ribeiro de Querite. Lá no Ribeiro de Querite ele tinha água e Deus usava os corvos para o alimentar de manhã e de tarde. Esses corvos traziam pão e carne. Quando Deus manda, quando Deus faz, ele faz do jeito que ele quer. Mas aí o ribeiro se secou, porque 3 anos e 6 meses não é pouca coisa, né? E Deus fala para Elias: Elias, vai até Sarepta, que lá você vai ser sustentado por uma viúva. Aí Elias chega e vê a viúva e ele pede para ela. E ela fala: eu não tenho nada. Aí ele pega e fala assim, ó, vai, faz o meu bolo e Deus vai sustentar. Deus vai fazer milagre. Ele crê em Deus. E você? Crê em Deus? Você crê que Deus é provedor? 1 Reis 17:14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É tremendo. E assim aconteceu. Aí vamos voltar de novo para Eliseu. Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Muitas vezes nós queremos que Deus faça um milagre do nada, que simplesmente Ele faça acontecer e a gente fique olhando. Mas tem coisas que Deus fala assim pra gente: o que você pode fazer? Você pode crer? Tudo é possível ao que crer. Quando ele pergunta para ela, a primeira resposta dela foi: a tua serva não tem nada. Ela foi sincera, ela não se lembrou do que ela tinha. Será que você se esquece que você tem um Deus todo-poderoso? Mas aí aquela viúva, ela parou um pouco, aí ela pensou: ah, não ser, se não, né? Algo que para ela até podia ser insignificante, mas para Deus, Deus faz o que Ele quer. Lembra da multiplicação dos pães? João 6:9? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha só, aquela multidão, só de homens eram 5.000. O que é isso para tantos? Ah, Jesus fala assim, ó, João 6:10-13. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Só de homens era 5.000. E havia muita relva naquele lugar, da grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Deus usa o que Ele quer. Tem coisas que para você parece tão insignificante, no sentido para Deus fazer milagre, e Deus, Ele faz milagre com que nós temos. Agora, em compensação, tem coisas que é tão insignificante, você fica remoendo e te faz mal. O que você tem para apresentar a Deus? Pensa nisso. Então, o profeta Eliseu começa a dar instruções para ela, para aquela viúva, segundo Reis 4:3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de
vazias, não poucas. É tremendo a gente parar um pouquinho para pensar nisso. Quando ela ouve, a gente vai assim, viajar um pouquinho. Ela poderia não estar entendendo nada, mas a obediência ela agrada a Deus. Até mesmo é necessário, novamente, a gente relembrar que um profeta era representante de Deus na terra. Deuteronômio 28:1, olha o que nos ensina. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu fico imaginando ela ouviu as orientações do profeta Eliseu e ela partiu. E foi ela e os filhos. E olha, e eles começaram a pedir vasilha. Eu quero frisar aqui, emprestar de todos os seus vizinhos. Não deveria ser poucas, muitas. A primeira parte ela fez. Ela foi, os filhos emprestaram tudo quanto é vasilhas vazias que puderam. Olha Romanos 12:18, o que diz? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que eu estou falando esse versículo? Essa mulher, ela podia ter um bom relacionamento com os vizinhos. Já pensou se o relacionamento dela fosse ruim? Se ela fosse a azeda, se ela fosse a chata, se ela fosse aquela mulher que ninguém queria por perto? Olha a situação dessa mulher. É por isso que é importante nós entendermos que nós não estamos morando sozinhos. Nós temos que dar testemunho. E aí ela fez a primeira parte, emprestou e foi lá para a casa dela. Olha a segunda parte, 2 Reis 4:4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Entra e fecha a porta. Quantas vezes na Bíblia nós vemos versículos sobre isso? Daqui a pouco nós vamos olhar. Mas tem milagre que é para você e para a sua casa. Feche a porta para que ninguém te interrompa. Feche a porta para que você possa ter seu momento com Deus. Feche a porta para não ter distrações. Vasilhas emprestadas. Emprestada por quê? Ela não tinha como comprar. Ela não poderia contrair mais dívidas. Então ela ia emprestar, mas nunca se esquecendo. O que eu empresto eu tenho que devolver. Bastante vasilhas. Por quê? Porque o profeta já estava falando, é o Deus da provisão, é o Deus da abundância que vai fazer fartura na vida desta mulher. Então a Bíblia nos mostra muito sobre entrar e fechar a porta. Vamos ver o versículo de Isaías 26:20? Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. E o próprio Jesus em Mateus 6:6? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Olha que linda resposta. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então olha a ordem dele. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Todas aquelas. É importante, não vai esquecer de nenhuma. Olha a promessa e a certeza do milagre que o profeta Eliseu está falando. O azeite naquela época, ele era muito usado, ele era sinônimo de riqueza, ele era sinônimo de fartura. Por quê? Porque era usado para cozinhar, para iluminação, para comer, né? Se eu vou cozinhar para eu comer. Era a base da economia, de uma economia próspera. Ele era usado na medicina, né? Para fazer remédios, na perfumaria e também na vida religiosa. Era algo muito importante. E ele ainda fala assim, e você separe a que estiver cheia. Você vai estar deitando azeite e vai encher, vai separando para continuar a encher as outras. O que ela fez? Obedeceu. Ah, nunca se esqueça disso. Obediência gera bênçãos. No nosso canal tem um estudo sobre obediência e tem outro estudo
sobre a desobediência. Aproveita, se encha da palavra do Senhor. Nós estamos nos preparando, nos adornando. O Senhor tem nos ensinado como estamos caminhando aqui nessa terra, porque eu tenho certeza, é por um pouco de tempo. Segundo Reis 4:5. Então, aí o que ela fez? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. Lembra que eu falei que a obediência gera milagres? Sabe por que gera milagres a obediência? Porque mostra o nosso amor a Deus, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Segundo Reis 4:6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, o filho lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então, naquele momento, o azeite parou. Naquele momento, acabou as vasilhas. Aí o azeite parou, porque Deus não é Deus de desperdício. Jó 9:4. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Tudo o que ela conseguiu arrecadar de vasilhas, ela arrecadou. E aí, olha, Deus fez transbordar. Agora, ela tinha que tomar uma atitude. E aí, o que ela ia fazer? Lembra que eu falei que a sabedoria de Deus é profunda, que o amor de Deus é imenso? E o Senhor, Ele quer nos dar sabedoria. E aquela mulher, mais uma vez, prova a sabedoria. Ela foi novamente atrás do profeta. Para que agora? Para lhe dar boas notícias, as boas novas. E novamente, e aí, o que eu vou fazer agora? Segundo Reis 4:7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Gente, olha que tremendo. Deus, Ele deu o azeite. Foi um milagre, foi assim uma abundância, uma fartura de azeite, transbordante. Mas Deus não falou para ela agora dar tudo para pagar a sua dívida, não. Olha como que o profeta instruiu ela. Você vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vão viver do resto. Deus estava provendo para ela como viúva e para os filhos que eram órfãos de pai. Jeremias 29:11 nos ensina assim: porque eu, é o Senhor falando, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós que servimos o Senhor, nós que esperamos no Senhor, nós que confiamos no Senhor, o Senhor sabe o que Ele vai fazer para nós. Nós só precisamos prosseguir em confiar no Senhor. Então, o que aconteceu? Deus agiu, Deus multiplicou o azeite. Agora, essa viúva teria que vender, gerar dinheiro, pagar a dívida. E aí sim, ela ia viver com o que sobrou. Nós podemos tirar alguns ensinamentos desta situação. O primeiro ensinamento é: Deus usa o que nós temos. Lembra que o profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Deus usa o que nós temos. Nós não podemos desprezar o que nós temos, é o Senhor que nos deu. O Senhor nos deu família, o Senhor nos deu marido, ou tem aquelas que estão em busca, procurando, esperando no Senhor, o Senhor traz. A grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. O que o Senhor nos dá, o Senhor abençoa. Nós temos, como esta viúva, nós temos que valorizar o que o Senhor nos deu. Segunda lição: não é vergonhoso pedir algo emprestado quando você está passando por uma situação complicada. É até sinal de humildade, mas não posso deixar de devolver. Por quê? Porque emprestado não é dado, é emprestado. Então, se me emprestou, eu tenho obrigação, até mesmo moral, de devolver. Terceira lição: nós temos compromisso com as dívidas que nós fizemos, assim como o marido dela fez. Ele faleceu e ela assumiu a dívida, ela teve essa responsabilidade e Deus honrou ela. Nós temos que nos posicionar diante de Deus e temos que honrar as dívidas que nós acabamos fazendo e tomar cuidado com as nossas finanças. A quarta lição: nós temos vizinhos.
né? Perguntar para mim o nome do meu vizinho, eu confesso, eu não sei, mas sempre eu cumprimento. Nós temos vizinhos, nós precisamos deixar Cristo brilhar em nossas vidas, através do nosso testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado e não blasfemado. Olha aí aquela lá que diz ser crente, olha aí aquele que diz ser crente, não, ao contrário, olha aí uma mulher de Deus, olha aí um homem de Deus. E o último, a última lição, azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Nós temos que estar sempre recebendo do Senhor. Nós temos que mostrar que Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Eu tenho que estar dependente dEle. E o Espírito Santo está habitando em nós. O Espírito Santo, ele tem que fluir dentro de nós. Como diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Em tempos de crise, nós vamos concluir. Deus realiza o impossível. Mas é necessário que eu faça a minha parte. Não adianta, eu não tenho nada na minha geladeira, mas aí eu fico assim, não fazendo nada. Eu posso, Deus tem me dado força, Deus tem me dado saúde, eu posso fazer a minha parte. Eu posso orar, eu posso agir, eu posso, Senhor, me socorre, Senhor, me dá estratégia, porque nós vimos que o Senhor dá estratégia. Nós temos que ter fé, nós temos que obedecer ao Senhor mesmo quando as coisas não estão fazendo sentido para nós. Sabe por quê? Porque Deus não deixou de ser Deus quando as coisas para nós não faz sentido. Deus está sempre no controle e Deus está cuidando de tudo. Aquela mulher, ela agiu, ela foi buscar a ajuda de um homem de Deus. Ela creu, ela obedeceu. Por isso, o que Deus fez? Deus a honrou e Deus supriu ela além. Vamos ver 1 Samuel 2:30. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Aí você fala, mas quando que eu desprezo a Deus? Você despreza a Deus quando você está envergonhando o nome de Deus. Você despreza a Deus quando você deixa de falar do nome de Deus. Quando ao invés de Cristo crescer e você diminuir, você quer você crescer e Cristo diminuir. É o nome dele que vai ser engrandecido. Aquela mulher, ela entregou o que ela tinha. Mesmo que ao olhar dela, ela não entendia nada, ela estava lá obedecendo. O Senhor é especialista em operar coisas grandes a partir de coisas pequenas. O Senhor é especialista em agir quando aos nossos olhos não tem jeito. E que você possa entender que o Deus que você serve é o Deus do impossível. E que o Senhor Jesus te abençoe, que você venha se fortalecer mais e mais. Que o Senhor Jesus te guarde. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus.